Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver ouvindo esse vídeo, você esteja abençoado e que essa ministração acrescente mais bênçãos na sua vida. O texto que a gente vai ler hoje está em João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13. Vou ler somente o versículo 10, que diz assim: Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. A gente está lendo um texto onde está falando que Jesus é na preparação da festa da Páscoa. Ele lavou os pés dos discípulos. E quando ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro pediu para ser banhado todo. E o Senhor falou para ele: não precisa, vocês já estão limpos. Só necessita de lavar os pés de vocês. É só a manutenção. O que eu quero dizer para você nesse momento? O que eu quero ministrar para você nesse momento? Você já está limpo, mas precisa fazer a manutenção. Estava chegando a hora de Jesus voltar para o Pai. Estava chegando a hora de Jesus agora deixar os discípulos sem a presença humana dele. Claro que depois viria o Espírito Santo, porque se não fosse o Espírito Santo, nós não teríamos a mínima condição. A igreja não teria a mínima condição de caminhar na terra sem o Espírito Santo. Mas a presença humana de Jesus estava acabando esse período. Então Jesus reuniu ali para a festa da Páscoa e Jesus fez esse ato de, mesmo ele sendo mestre, de lavar os pés dos discípulos. Os discípulos já estavam ministrados e prontos. Então, quando Jesus falou para Pedro e para todos, verdade, vocês já estão limpos, eu só preciso lavar os pés. Jesus estava dizendo assim: olha, vocês têm esses anos andado comigo, vocês já têm aprendido comigo. A cada vez que vocês ouviram a minha palavra, a cada vez que vocês aprenderam, a cada vez que vocês foram deixando o seu eu e permitindo que eu entrasse na vida de vocês, isso foi aprontando vocês, isso foi uma libertação, não foi à toa. O Senhor está dizendo para você assim: olha, esse tempo, irmã, mas faz só um mês que eu ando com Jesus. Estou falando desse tempo, seja um dia, seja algumas horas que você recebeu Jesus. Todo esse tempo é o tempo que o Senhor está te aprontando. Cada palavra que você ouviu, cada oração que você recebeu ou fez, cada momento que você passou com Jesus, tudo isso foi te banhando, tudo isso foi te limpando, porque o que nos livra é a palavra, o que nos limpa é a palavra, o que nos limpa é estar com Jesus todos os dias. Não tem como a gente andar com Jesus todos os dias e continuar sujo. A gente vai se limpando, a gente vai tirando o nosso eu, vai crucificando a nossa carne, a gente vai aprendendo, vai sendo exortado. De vez em quando a gente leva um choque, a exortação é tão grande que a gente leva um choque, mas tudo isso vai nos limpando. Então, para que lavar os pés? Por que lavar os pés? Porque quando a gente vai caminhando nessa terra, a gente ainda está no mundo. O mundo é contaminado, a terra é contaminada. A gente ouve palavras, a gente entra em situações que vai nos contaminando, mas não precisa se banhar todo. Porque quando a gente anda, se você acabar de tomar um banho e você sair lá fora com os pés descalços, você precisa tomar outro banho? Não, você vai lavar só os pés, porque só os pés que sujou. Então é mesmo assim, você já tomou um banho, aí a gente sai lá fora no mundo, na nossa vida diária, a gente suja os pés, então a gente só precisa lavar os pés, então a gente só vai mantendo. Aí eu volto a repetir, sempre vou estar repetindo, oração diária, leitura da palavra diária, que é o caminhar com o Espírito Santo.
Então, você pode falar assim: nossa, mas Jesus falou, vocês já estáis limpos. Olha como que Pedro ainda era. Olha como eles ainda eram. Eles ainda apresentavam características de que não estavam prontos. Não importa as características que eles apresentavam. Se Jesus falou que eles já estavam banhados, ponto. A gente não discute isso. Quem sabe que se você já foi banhado e as pessoas olham para você e falam assim: nossa, não estou vendo nada. Parece que é a mesma pessoa, só parece. Mas se Jesus está falando que você está pronto, é porque você está pronto. Não importa as características externas que as pessoas vê, você sente, você sabe. Quem sabe você fica até agoniado, falar, você dentro de si ou para o Senhor, você fala assim: nossa, eu queria que as pessoas enxergassem isso em mim. Eu não sou mais assim, mas sabe aquela fama que você já tem desde antes? As pessoas têm esse costume até de falar de Pedro. Talvez fale de outros discípulos, mas o que eu ouço mais é as pessoas falar da característica negativa de Pedro. Sabe aquela cama que a pessoa faz e não importa quanto a pessoa mude, todo mundo vai lembrar de você com aquela característica ruim. Deixa os outros, esquece. Eu falo isso por experiência própria, sofri muito com isso. Da maneira que eu era, muitas coisas que eu fazia no passado, uma característica da minha personalidade e que até hoje as pessoas me veem e falam: ah, é assim. Me incomodava muito, chorei muito, cheguei a ficar em depressão, só que agora eu falei: não, eu não sou assim, eu sei que eu não sou assim mais. Jesus disse que eu não sou assim mais, por que eu vou ligar porque os outros falam? Então, mesmo que as características ainda estivessem parecendo que eram as mesmas pessoas, não eram mais. E a gente vai ver o resultado lá na frente. A gente vai ver a hora que explodiu depois do Pentecostes, depois que Jesus foi embora, que aí precisava mostrar as características dele. É como se dissesse, é como se Jesus fosse humano, né? Ainda tivesse a falar: eu não falei que eles estavam prontos? Eu falei que eles já estavam prontos, que já estavam banhados. Então, vai chegar uma hora que vai explodir, aí as pessoas vão falar: oh, não é que tá mesmo? Só que isso já tá faz tempo. É que as pessoas não querem enxergar que você está pronto. E se aprover a Deus, uma hora o Senhor vai criar situações que a sua reação seria de um jeito, e quando você reage agora da maneira divina, as pessoas vão falar: ó, mas nem se iluda com isso, que depois passar desse período, é satisfatório para as pessoas acusar daquela sua velha característica, mas não se prenda nisso, se prenda naquilo que Jesus falou. Vocês já estão banhados. Ponto. Não ponha vírgula nisso. É ponto. Porque a última palavra, quem dá é o Senhor. Depois da palavra do Senhor, não tem outra palavra. É só lavar os pés um dos outros, como Jesus fez, devemos fazer. Então, assim como a gente não gosta que as pessoas façam isso conosco, de nos acuse do nosso velho eu, então não vamos se vingar apontando o outro também. Mesmo aquela pessoa que não apresenta características, mas que a gente possa pedir para o Senhor: Senhor, me ensina a olhar aquela pessoa assim como o Senhor a olha. Não apontar o outro quando pecar. Ou seja, quando a pessoa se sujar, quando sujar os pés, e eu já falei, repito, a gente vai sujar os pés, porque a gente está caminhando nesse mundo, estamos sujeitos a nos sujarmos. Então, que a gente não faça com os outros aquilo que a gente não gostaria que fizesse conosco. A gente faça igual Jesus, a gente vai lá e lava os pés das pessoas. Não acuse as pessoas de estar sujo, não acuse do pecado. E Jesus, para lavar os pés dos discípulos, ele não tinha como ele ficar em pé, se curvar para lavar os pés dos discípulos, mas ele teve que descer até embaixo, ele se despiu e ficou só com a roupa de baixo e lavou os pés. Então que nós possamos, ele era mestre, ele falou: faça igual eu faço. Então façamos igual Jesus faz. Quando você vê alguém que se sujou no pecado, vamos descer para lavar os pés da pessoa, não vamos ficar olhando de cima e falar: ó, apontar o dedo, ó. Não, mas se Jesus falou para a gente aprender com ele, não vamos só ler isso, mas vamos de fato aprender. Ao invés de acusar, vamos nos abaixar,
Porque quando a pessoa peca, como se a pessoa descesse, estivesse no nível abaixo, aí a gente vem até a gente que naquele momento, porque depois pode trocar a ordem, a gente pode estar aqui precisando que alguém desça para lavar os nossos pés. Um vai fazer isso com o outro, a gente possa descer para banhar, sabe? O que é, irmã? Eu vou ter que pegar e colocar uma bacia com água e lavar. Não, a gente descer naquela agonia das pessoas, porque quando às vezes a pessoa se sujou, a pessoa pecou, a pessoa está numa agonia interna. Aí então, às vezes as pessoas que estão em cima não conseguem alcançar e começa a apontar o dedão. Mas quando a gente desce ao nível da pessoa, a gente desce com a palavra de Deus, a gente desce com a palavra de conforto, a gente desce com aquele abraço aconchegante para dizer assim, olha, você errou, tá errado, mas eu estou aqui para te ajudar, para lavar os seus pés e a gente sair limpo, juntinhos. Porque a gente é bonzinho? Não, porque nosso mestre fez e ele falou assim como eu fiz. Façam vocês também. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta, seja abençoado por Deus. Amém.